Olá, eu sou Alan Brito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo tutorial. Na verdade não é bem um vídeo tutorial, vai ser mais uma recomendação, uma sequência de 3 vídeos em que eu vou comentar sobre um assunto que está sendo muito solicitado, ou pelo menos eu tenho recebido muitas perguntas em relação a isso, que são alternativas para softwares que ou são muito usados, ou que fazem muito sucesso, que são muito demandados por alguns segmentos profissionais. E hoje eu vou falar de um software em especial que é o AutoCAD. Você já ouviu falar do AutoCAD? Se você é da área de engenharia, arquitetura, topografia, se você precisa trabalhar com desenho técnico, se você precisa produzir documentação técnica, certeza absoluta que você já ouviu falar sobre o AutoCAD. Por que as pessoas querem deixar de usar o AutoCAD? Ou por que elas buscam alternativas ao AutoCAD? Por diversos motivos. Primeiro deles, ou mais claro, ou o que você deve estar imaginando, o AutoCAD é muito caro. Então, uma licença do AutoCAD, pelo menos na época em que essa licença era comercializada, era uma licença extremamente cara. E para piorar a situação hoje, ou para complicar um pouco mais ainda esse desejo, para aumentar essa busca em relação a alternativas, hoje, se você quiser, você não tem como comprar uma licença do AutoCAD. A Autodesk, que é a empresa que desenvolve o software, ela não comercializa mais a licença em si. Então, se você quiser hoje ir numa revenda ou procurar o software, você não consegue mais comprar ele. Como é que funciona? Você vai ter que alugar o AutoCAD. Como assim alugar? Você vai ter que fazer um plano de assinatura. Esse plano de assinatura, ele vai lhe cobrar uma mensalidade ou uma anuidade, depende de como você vai negociar. E esse plano, ele vai dar o direito de que você use o software por um determinado período de tempo. Depois que esse tempo passar, você tem que renovar a sua assinatura, ou seja, é uma maneira que as empresas estão encontrando para que você pague todo ano ou todo mês para usar o software deles. Então, outras empresas como a Adobe mesmo já estão fazendo isso já faz um tempo, então hoje em dia você não consegue mais comprar, por exemplo, o Photoshop, você precisa fazer um plano do Adobe Creative Cloud para que você pague por um determinado período de tempo para usar esse software. Para quem é empreendedor, para quem tem, por exemplo, que controlar orçamentos apertados ou que tem que gerenciar uma empresa, isso acaba sendo um peso. Por quê? Porque você não vai fazer um investimento único, você vai ter sempre aquele gasto, ou você vai ter que sempre se preocupar em relação a como é que você vai gastar, como é que você vai usar o seu orçamento. Uma parte dele, que você já tem provavelmente muitas despesas relacionadas com encargos trabalhistas, com impostos, com a sua infraestrutura, você vai ter que também agora pagar pelo aluguel do software, o que não é nada bom. Por isso que muitas pessoas estão procurando alternativas. E eu vou retornar hoje para um assunto que eu já comentei lá no alanbrito.com, que é uma alternativa para o AutoCAD chamada ZWCAD. Você já ouviu falar desse software? O ZWCAD ele é uma alternativa fantástica em relação ao AutoCAD por diversos motivos. O primeiro deles, e já falando especificamente sobre a licença, é que o ZWCAD ele trabalha no modelo de licença perpétua. Perpétua em que sentido? Você paga apenas uma vez pelo software. Ele é mais barato do que o AutoCAD e, além de ser mais barato, ele tem uma licença perpétua, ou seja, se você comprar ela hoje, você não vai precisar daqui 12 meses ou no mês que vem pagar de novo pagar outra vez para renovar o direito de usar esse software, o que é muito bom, considerando que a maioria das empresas está migrando para esse modelo de assinatura. Então, essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, ele é muito, mas muito parecido com o AutoCAD. Muito parecido, para não dizer exatamente igual. E a vantagem dele ser muito parecido, e ele foi projetado propositalmente assim, é que você pode aproveitar todo o conhecimento prévio que você tem em relação ao funcionamento do AutoCAD no ZWCAD. Então você vai encontrar aquela interface Ribbon, você vai encontrar uma série de outras semelhanças em relação ao AutoCAD com o ZWCAD. Por exemplo, todos aqueles comandos que você aprendeu no AutoCAD, Line, Offset,
Fillet, Extrude, Explode, todos eles funcionam da mesma forma, exatamente igual no AutoCAD e no ZWCAD, o que é uma grande vantagem. Então, se você teve um curso de AutoCAD na sua faculdade, na sua universidade, ao longo dos últimos anos, se você está acostumada a usar o software no seu dia a dia, você vai ter muita facilidade mesmo, caso você decida migrar para o ZWCAD. Então você tem essa é uma grande vantagem. Você tem a possibilidade de migrar sem ter nenhum tipo de problema em relação a ter que estudar, ter que aprender um novo software. Outra coisa importante. Mas você pode estar se perguntando, ou melhor, você pode estar se perguntando, se eu usar o ZWCAD, eu vou ter que usar um outro formato de arquivo, vou ter que salvar os meus projetos em um formato diferente, que não seja o formato DWG? Não. O ZWCAD, ele usa arquivos DWG, ele salva nativamente em DWG. Então, todos os seus projetos, todos os seus trabalhos que você já faz no ZWCAD, ou melhor, que você já faz no AutoCAD, eles vão ser abertos no ZWCAD sem nenhum problema, e assim como todos os projetos que você salvar no ZWCAD, eles são salvos no formato DWG. Então, para todos os fins, se você quiser, por exemplo, criar um projeto, enviar para uma outra pessoa, para uma empresa, no formato DWG, a pessoa sequer vai saber que você está usando o ZWCAD. Por quê? Porque ele salva em DWG. Então, isso também é um grande trunfo, é um grande benefício que você tem ao usar esse software. Então, ele tem todas essas vantagens, ele tem todos esses benefícios, caso você escolha migrar ou caso você considere ele como uma das alternativas. Eu achei ele fantástico, eu já estou usando ele já faz algum tempo, com base nessa comparação exatamente para avaliar, para ver se ele é uma alternativa viável ao AutoCAD. E do ponto de vista de ferramenta, de recurso, ele tem tudo que o AutoCAD tem, tudo que você precisa no seu dia a dia para que você possa criar projetos de arquitetura, engenharia, para que você possa trabalhar com desenho técnico. Então, ele não deixa absolutamente nada a desejar em relação ao AutoCAD. E tem aqueles benefícios que eu já comentei lá no início do vídeo, ou no início não, agora há pouco. Por exemplo, ele tem a licença perpétua, você só precisa pagar por ele uma vez. Ele é exatamente igual ao AutoCAD, então assim que eu instalei ele no meu computador, eu já saí usando o software, não precisei estudar, não precisei fazer absolutamente nada, porque foi tudo muito intuitivo. Eu usei tudo que eu já sabia do AutoCAD para começar a usar ele. E depois que eu salvei os meus projetos, não teve nenhuma diferença. Tanto é, por exemplo, que no sistema você vai perceber que depois de um tempo você vai ficar em dúvida o que foi que você fez no AutoCAD, o que foi que você fez no ZWCAD, porque ele salva tudo em DWG. Então, do ponto de vista operacional, você vai ter pouquíssimo trabalho do ponto de vista, ou melhor, você vai ter pouco trabalho nessa migração. Vai ser um processo extremamente suave, um processo extremamente tranquilo do ponto de vista de alteração de licença. Então, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser testar, avaliar o ZWCAD, você pode fazer o download dele de maneira gratuita para fins de avaliação. Então você pode instalar no seu computador, testar e ver se ele vai atender às suas necessidades. Não custa nada, é de graça. A avaliação ela pode ser feita de maneira totalmente gratuita. Então, se você gostar, você pode verificar se você vai ou não migrar, adotar ele como a sua ferramenta para desenho técnico. Eu já adianto que provavelmente você vai acabar gostando dele. Então, nos próximos vídeos, eu vou mostrar mais detalhes sobre o ZWCAD, como interface, como comandos, como ferramentas e alguns recursos que eu considero interessantes em relação ao software. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.